Boa noite. Boa noite. Estou vendo aí os queridos colegas entrando. Estou aguardando a chegada do professor. Então, enquanto o professor Alexandre de Moraes da Rosa chega, ele, ele chegou aqui. Deixa eu. Olá, Gina, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Tudo certo. Então, é, Jornada prim- dupla. então, na verdade, tripla. Já venho de uma tarde de audiências. Caramba. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Uma boa noite especial, é, seguida de um voto de agradecimento a meu amigo Israel, quem foi quem fez essa ponte e possibilitou a realização da live hoje. E boa noite, professor Alexandre. Eu sei que o seu tempo é corrido e concorrido, muito concorrido, e eu Obrigado. gostaria demais de lhe agradecer por ter aceitado o convite e por me dar essa oportunidade de conversar com você sobre um tema que eu acho tão importante, que é a sabotagem inquisitorial nos meandros do processo penal. Eu acho que o professor Alexandre dispensa qualquer apresentação, então eu vou falar muito brevemente que o professor Alexandre ele é juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele é doutor em Direito, e, professor, eu gostaria de lhe dizer o que eu acho que várias pessoas já lhe falaram. Você é um dos grandes responsáveis pela democratização do conhecimento sobre o processo penal no Brasil. Então, eu quero lhe dizer obrigada pelos inúmeros artigos publicados no Conjur. Eu leio com muita frequência a coluna Limite Penal. Eu quero lhe dizer obrigada pelas aulas do Criminal Play. Eu sou uma ouvinte assídua do Criminal Play. Eu quero lhe dizer muito obrigada por todas as lições que o senhor nos transmite através de suas mais diversas obras, né? Por ocasião do tema que a gente vai debater hoje, eu vou destacar essa obra aqui, né? Que é o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, que já está atualizado com o pacote anticrime. Eu penso que essa obra ela é de leitura obrigatória para todos os operadores do direito, e em especial para aqueles que militam do lado da defesa. E por que eu digo em especial para aqueles que militam do lado da defesa? Porque, numa comparação metafórica, se o processo penal é um jogo, sem sombra de dúvida, o jogador que mais tem obstáculos na partida é a defesa. Então, quantas vezes nós, defensores, a gente presencia os direitos e garantias fundamentais dos nossos assistidos sendo relegados ao ostracismo como uma forma de suplantar indesejáveis lacunas de punibilidade? Quantos juristas equivocadamente enxergam a presunção de inocência como uma posição de vantagem da defesa no processo penal, quando, na verdade, a presunção de inocência, o princípio constitucional e convencional da presunção de inocência, é, a bem da verdade, uma posição de equilíbrio na relação Estado jurisdicionado no transcorrer do processo penal. Então, essa difusão de conhecimento através do Criminal Play, de suas obras, de seus artigos, essa difusão imensa de conhecimento que o senhor faz com maestria é de grande valia, porque ela serve como uma verdadeira mola propulsora para que muitos juristas comecem a repensar posturas inquisitórias. E penso que somente quando tivermos uma mudança de mentalidade a ponto de todos entenderem a importância de um processo penal parametrizado pelo sistema acusatório, é que alcançaremos, no plano prático, o tão almejado processo penal democrático. Então, são com essas palavras de sinceros agradecimento e admiração que eu lhe passo a palavra para o senhor fazer as considerações iniciais a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Gina. É uma alegria estar com vocês. A Defensoria sempre tem sido uma parceira nessa luta por um processo penal democrático. O Israel é um parceiro de muito tempo. Eu tinha dado uma parada nas lives aqui, porque realmente a coisa estava perdendo o rumo. Eu não conseguia mais atualizar nada, nem ler, nem colocar o WhatsApp em dia. Mas sempre tenho o desafio de poder construir com gente que pensa. Eu também te admiro bastante. O teu último artigo no Conjur foi muito significativo, mostrando, desenhando, né, quase um desenho de como se pode exercer o, o silêncio seletivo. Aliás,
em alguns lugares do mundo, o próprio advogado responde, né? O próprio advogado não, responde pelo seu assistido, ou seja, você de fato leva a sério um modelo. E aí é a retomada daquela nossa grande questão, que é a mentalidade inquisitória, que o Jacinto Nelson Miranda Coutinho tem um observatório lá em Curitiba, eu fui orientando dele. Depois, esse tema da mentalidade inquisitória, da sabotagem inquisitória, foi eu e o Auri escrevemos uma coluna e escrevemos depois um artigo que saiu num livro novo do Pacote Anticrime, organizado pelo Yuri e pelo Rodrigo, que saiu publicado pela Imais, em que nós resgatamos essa questão. Mas é uma alegria poder estar contigo. Eu não a conhecia, né? Eu só conheci pelo Israel, eu conhecia pelos textos, e fiquei muito contente também de poder participar do teu último texto sobre silêncio seletivo. Então, professor, obrigada. Eu fiquei muito feliz em ter o seu feedback a respeito do artigo. De fato, a sua obra é sempre uma inspiração para se escrever e para se estudar. E aquele artigo, pode ter certeza que muito da sua obra me inspirou naquelas palavras e nessa visão de processo penal. Eu penso que essa difusão de conhecimento ela ajuda bastante, principalmente porque eu, enquanto defensora pública, eu faço diariamente constatações empíricas dessa verdadeira sabotagem inquisitorial que existe no processo penal brasileiro. São vários os exemplos, a live é bastante curta e eu vou tentar otimizar o nosso tempo da melhor forma possível, porque se eu for dar todos os exemplos que eu vivencio, a live não vai ser concluída hoje. Então, veja, a Constituição Federal, né, quando ela determina no artigo 129 que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, ela está, ainda que de forma implícita, adotando no Brasil o sistema acusatório. E essa opção ela foi reafirmada com o pacote anticrime, quando instituiu no artigo 3º-A, de forma expressa, que o processo penal brasileiro ele deve ser parametrizado pelo sistema acusatório. Mas o grande questionamento é sempre o mesmo. O nosso desafio não é reconhecer a existência do sistema acusatório, e sim a efetivação do sistema acusatório. Porque sempre que temos uma reforma cujo objetivo é fazer o recrudescimento do trato dos acusados, essa reforma ela é facilmente absolvida na prática. Mas sempre que a reforma ela tem por objetivo pontuar, assegurar algum direito ou garantia fundamental, são inúmeros os obstáculos para que essa reforma seja concretizada. E a gente pode perceber que, em que pese o artigo 3º-A, ele tenha, eu sei que ele está com a vigência suspensa, mas ele tenha dito de forma expressa que o processo penal brasileiro é parametrizado pelo sistema acusatório, nós temos dispositivos no Código de Processo Penal que vão totalmente de encontro ao sistema acusatório, como o artigo 127, por exemplo, que permite que o juiz decrete de ofício o sequestro, o artigo 234, que permite que o juiz mande buscar documentos, o artigo 209, que determina que as testemunhas referidas pela parte podem ser inquiridas pelo juiz, o artigo 366, que permite que o juiz determine produção antecipada de provas, o artigo 385, que não veda que o juiz determine a condenação de um réu, mesmo quando a acusação e defesa estão pedindo a absolvição, enfim. No pacote anticrime, e o que eu queria centrar nessa live hoje, aproveitando para aprender bastante com você, seria uma questão em torno da prisão cautelar dentro desse sistema acusatório. A gente sabe que as mudanças do pacote anticrime, elas foram sensíveis à questão das prisões provisórias, e a gente sabe que a prisão provisória é uma matéria que a gente tem que estudar sempre. Nós temos mais de 800 mil presos no Brasil, somos a terceira maior população carcerária do mundo, e quase 40% desses presos são presos provisórios. É uma matéria que ela resvala justamente na dialética que existe entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, então é uma matéria muito importante. E o pacote anticrime, dentre as várias mudanças que trouxe nessa seara das prisões cautelares, uma delas, que eu considero de suma importância, foi a proibição de que o juiz decrete de ofício, durante a instrução criminal, bem também como durante a fase investigatória, prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de ofício. E aí, professor, eu venho, enquanto defensora pública, baseada nas minhas experiências, verificando burlas ao sistema acusatório nesse sentido.
ou seja, verdadeira sabotagem inquisitorial. E eu vou aqui narrar duas situações que eu já vivenciei algumas vezes e peço gentilmente que o senhor dê sua opinião a respeito da matéria. Uma primeira situação, eu fiz um pedido, em uma das varas nas quais eu atuo, eu fiz um pedido de revogação de prisão preventiva. E o processo foi encaminhado, por óbvio, ao representante do Ministério Público, e o parecer da acusação foi favorável ao pleito da defesa. Ou seja, a acusação e defesa concordaram que no momento processual, naquele momento processual, já não mais existia o periculum libertatis, outrora autorizador da decretação da prisão preventiva. E quando veio esse parecer do Ministério Público favorável ao pleito da defesa, já na vigência do pacote anticrime, por óbvio, eu entendi que a decisão do magistrado necessariamente teria de ser da revogação da prisão preventiva. E, para minha surpresa, a decisão do magistrado foi uma decisão de duas linhas: inexistência de fatos novos, mantenham a prisão preventiva, ou seja, sem fundamentação, sem a atualidade do periculum libertatis e, de uma forma indireta, burlando o sistema acusatório. Então, eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito dessa matéria. Obrigado pela pergunta. Tem toda uma questão que vale a pena chegar nela. Estou vendo aí muitos colegas, a Joana, o Eduardo Newton, o Madalena, meus colegas da DDCONS, da Defensoria do Rio. Enfim, a questão nós vivemos numa ilha inquisitória, da mentalidade inquisitória, numa América Latina que tem se constituído num regime cada vez mais acusatório. Esse regime acusatório traz consigo uma mudança, primeira, no modo como nós pensamos. E a reforma legislativa, ela tem que vir junto com uma reforma do modo como nós vamos encarar a legislação. Então, é muito importante lembrar que o Chile, por exemplo, não fez uma implementação acusatória de uma hora para outra, como se fez no Brasil do pacote de crime em 30 dias. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça agora emitiu uma normativa para fins de aplicação paulatina desse modelo. E lá no Chile, o que tem interessante é que se deu a opção para os juízes que não queriam atuar no modelo acusatório, que eles fizessem um PDV, um plano de demissão voluntária. No seguinte sentido: você quer ser juiz numa democracia chilena, então você tem que pensar de maneira acusatória. Se você não quiser pensar, você pode ir embora. Tchau para vocês. Então nós precisamos pensar em mecanismos e dotar essa questão. E isso chega no segundo ponto. O segundo ponto é que hoje nós criamos um regime em que nós fizemos uma reforma parcial. E o que eu tenho verificado nesse movimento de sabotagem inquisitória é justamente os artigos que você selecionou. Ele vai se pensando natimortos, ou seja, zumbis normativos, normas que já não teriam compatibilidade com a sistemática da legislação anterior, mas que são utilizados como recurso retórico de uma leitura muito, muito literal para fins de manter uma mentalidade inquisitória. É quase o seu artigo do interrogatório seletivo. Aqui a gente usa o seletivo para outra questão, é a mentalidade inquisitória seletiva. Ela vai ali selecionando dispositivos em que ela possa argumentar de maneira equivocada. Tanto assim que é bizarro, que a gente vê hoje gente dizendo que o artigo 12 do CPP não foi revogado, então o juiz de garantias, o inquérito pode continuar, porque o artigo não foi revogado. Isso significa que as pessoas colaram na prova de teoria geral do direito, uma norma de mesma hierarquia, com normas incompatíveis, ela prevalece. Mas, de qualquer sorte, o próprio Ministério Público Federal, em vários momentos, usa, quando convém, do modelo acusatório, e quando não convém, permanece uma lógica inquisitória. Mas o maior desafio passa a ser a magistratura. Nós vimos agora, recentemente, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Polícia Militar pode continuar fazendo termo circunstanciado, e diz até que o juiz pode fazer termo circunstanciado, o que é uma excrescência do ponto de vista acusatório. Mas, então, prevalece, numa lógica reiterada, esse modelo, que é um modelo um tanto quanto autoritário de pensar o processo penal. Nesse modelo autoritário, a prisão ela tem um conteúdo muito forte, porque ela significa a manifestação de força e transformar, como você bem colocou no seu artigo, o acusado em objeto. Então ele é um objeto da instrução e não um sujeito de direitos. E não sendo sujeito de direitos, você acaba aniquilando. Então a lógica de aniquilamento é muito, muito perceptível.
A reforma, por via de consequência, já trouxe, da mesmo modo como nós tínhamos inserido o 282, regras mais estanques em relação à prisão cautelar, os requisitos para a prisão cautelar, trouxe algumas regras de observância interessantes, ou seja, nós, hoje em dia, qualquer pessoa presa em Pernambuco, qualquer pessoa presa em Recife, tem um juiz que prendeu. Se esse juiz não entregou a sentença e depois o sujeito tem que ser preso, alguém tem que ser responsável por essa prisão. Não existe ninguém preso sem uma ordem de autoridade judicial, quer seja imediatamente com audiência de custódia, ou quer seja depois por prisão, por detenção cautelar. E decisão cautelar que é proferida tanto isoladamente como na decisão judicial ou em acórdão. Nós tivemos recentemente, essa semana, uma decisão da ministra Carmen Lúcia, colocando a questão da prisão, que não, os 90 dias nós precisaríamos de quem é o juiz responsável. Isso é um tanto quanto complicado, porque nós temos hoje um sistema nacional, que o CNJ tem insistido, que foi criado, aliás, pela ministra Carmen Lúcia, que é um sistema de monitoramento das prisões. Então, facilmente você pode usar a tecnologia para dizer, se tem alguém preso, tem uma decisão, e essa decisão tem que ser revista em 90 dias, quem é o juiz com atribuição, no caso, para decidir as cautelares, esse juiz tem que decidir a custódia do agente. É um procedimento, tanto assim, que uma das coisas boas da reforma também é que os pedidos de prisão, eles não têm mais um contexto de serem decididos nos autos, né? Eles teriam que ser incidentes sempre, e se for incidente, poderiam ter uma eficácia maior dessas regras. Mas o que nós vamos verificar é uma possível burla dessa com a manutenção da mentalidade. A decisão que você fala, eu não estou fazendo referência a uma decisão em si, mas ela é repetitiva nesse contexto do Brasil. Essa decisão, ela me parece uma decisão que viola não só o 93 da Constituição, porque ela não tem fundamento, mas porque ela viola um pressuposto básico da democracia, que é que alguém peça a prisão. E esse alguém que peça a prisão é alguém que precisa ter atribuição. Pode-se discutir se o delegado de polícia pode representar pela prisão, se é necessário ou não a garupa do Ministério Público, né? O Ministério Público convalida o pedido ou não, mas nós não podemos ter essa atribuição do juiz, porque viola uma lógica de imparcialidade subjetiva do julgador, uma imparcialidade cognitiva, que o juiz não pode decretar a prisão de ninguém, salvo numa hipótese que eu acabo reconhecendo, e eu sei que eu sou meio exceção nisso, que é nos casos em que há tortura, em que, isso já aconteceu com um colega meu, que ele estava na audiência de custódia, e o sujeito chegou, o delegado de polícia, de maneira corajosa, prendeu o sujeito que foi conduzido e prendeu os policiais por tortura. Então, a audiência de custódia era de todos, por tortura. E o membro do Ministério Público não pediu a prisão dos policiais torturadores. Então, aí ele disse, pela lei de tortura, aquele que compactua com uma tortura, por omissão, tem o dever de garante, ele deve agir. Salvo nessa hipótese muito estrita, todos os demais pedidos, se não há, naquele momento, contemporâneo ao pedido de manutenção ou de revogação, uma autoridade que tem essa função de requerer a prisão, ela não pode ser deferida. Aqui, até vale a pena dizer que eu fiz um podcast com Thiago Minager, que é um sujeito muito legal, que é o professor lá no Rio de Janeiro. Nós falamos da seguinte maneira: a prisão aqui da avaliação dos 90 dias, ela pressupõe que exista um pedido anterior. Ele não necessariamente teria que ser reiterado, dependendo do caso. Em casos simples, em casos dessa ordem, mas em casos complexos, talvez você possa até continuar mantendo os pressupostos anteriores. Só que essa decisão nova, ela não pode se valer de um per relacione, ou seja, ela não pode dizer acolho os pareceres anteriores. Por quê? Porque ela precisa construir o caso, né? Gina, isso que é mais desafiador. No livro aí que você tem, o Guia do Processo Penal, quem quiser depois no Pad Inbox aí pode ganhar um desconto, mas se quiser, vai lá no site da EMAIS e coloca no voucher EMAIS 15 e ganha 15% de desconto no livro, para quem fez a live. Então, me manda inbox depois que eu caminho para vocês. A ideia é que você tenha que sempre construir o caso. E aí no livro eu vou falar da teoria do caso, que não é muito comum no Brasil, mas que adapta ao 315, ou seja, eu não posso dizer traça de tráfico
mata a sociedade, é um crime violento, sem nenhuma pertinência em relação à construção daquele caso. Aquele caso precisa ser reconstruído nas suas especificidades. E somente depois de construído o caso é que eu posso, de fato, analisar a contemporaneidade, a homogeneidade da prisão. E essa prisão é sempre uma prisão que deve ser cautelar, ela não é uma prisão instrumental, ela não é uma antecipação de decisão. E aqui, todas as súmulas do STJ e do STF, aliás, fundamentalmente do STF, são violadas todos os dias. A opinião do julgador em relação à gravidade do crime acaba transformando a nossa maneira de agir. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado na universidade, lá que eu dou aula, na Univale, no Spin Law Lab, na construção de um programa, de um produto que seria disponibilizado ao promotor, ao delegado e também ao defensor, dando uma avaliação de riscos do sujeito. Porque cada vez que você vai para a audiência de custódia, como defensora pública, e vamos lá, o Gustavo acabou sendo conduzido. O que você tem de documentação do Gustavo? Nada, né? Nada. Você não tem absolutamente nada. Então, se a família não correu atrás, se a família não está na porta do fórum, se a família não trouxe documento, você fica com o quê? O juiz está decidindo no que foi dito, nós não temos comprovação fática. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, quando o Gustavo for ali, a gente faz no sistema uma procura pública para mostrar, por exemplo, o Gustavo tem conta de luz, e essa conta de luz está em guia. Então ele tem endereço fixo, não é só o blá 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 do defensor aqui, ó, tá? Ele está registrado numa empresa, a empresa é tal, ele está com a folha de pagamento em dia, ele está com um contrato de trabalho em dia. Então você cria indicadores para aquilo que eu e o Tiago Vieira, que é o nosso colega lá de Salvador, falamos que é a diminuição do risco moral do juiz. Porque hoje em dia também você sabe que boa parte das audiências de custódia que você faz, 10 minutos depois já está na imprensa, e às vezes, a depender do tamanho da cidade, isso tem um forte impacto na vida cotidiana de todos nós, que é defendendo de bandidos, soltando gente, ou seja, tem tudo isso. Então, diminuir esse espectro é importante. Então, a gente vai continuar tendo uma magistratura que, em grande medida, é autoritária, a gente sabe disso, e a nossa proposta é que a gente possa criar novos mecanismos, como a gente fala, para poder enfrentar. O teu desafio você vai continuar enfrentando juízes de mentalidade autoritária. Só que, como você pode agir em relação a eles? Então, a sua estratégia de querer transformá-los em juízes acusatórios pode ser um tanto quanto ingênua. Então, como eu lido com o juiz que eu tenho, e não a juíza? Eu ia fazer essa pergunta, que é indiferente. Como eu lido com o juiz? Então, assim, você deve já perceber que tem perfis de juízes, e juízes que, de fato, seguram a onda, mas cada vez são menos no país, porque existe uma pressão institucional, muitas vezes, e de perseguição, até de ostracismo dos juízes que se colocam fora do padrão autoritário, porque, além disso tudo, tem uma questão muito machista, né, de mostrar força, potência, de que eu faço, eu aconteço, quando, na verdade, um juiz democrático acaba ganhando mais respeitabilidade que um juiz que é agressivo por todos os lados. Mas, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa de coragem dos julgadores, e essa coragem se faz com a compreensão. Uma compreensão de que, esses dias eu falei para um colega meu, que ele disse, mas Alexandre, por que tu não aceita as declarações do inquérito? Ele disse, porque o inquérito tem uma função, a função é de levantar elementos para fins do exercício da ação penal. Feito o exercício da ação penal, aí que começa o processo, antes não tinha processo. Em começando o processo é que você tem que produzir prova em contraditório. Mas já foi produzido antes, não sei o quê. Aí eu disse, imagina o seguinte, vamos pensar o contrário. A corregedoria faz uma sindicância para apurar um fato. Houve um monte de gente, tu não és indiciado. Aí ela abre um processo administrativo contra você e diz, as pessoas já foram ouvidas lá na primeira fase, eu não vou ouvir de novo, não violaria o teu devido processo legal? Claro, tem que dar o devido processo legal. E por que não tem que dar para todos os acusados? Ele assim, eu não tinha pensado por esse lado. Eu disse, pois veja como é simples, a questão é, num processo contra você, não pode, se você não teve possibilidade de fazer contraditório, se você não pôde oralmente sustentar suas razões, as perguntas em face do julgador, não pode ser um replay que para e passe do momento anterior. Aquilo tem um lugar e uma função, que é muito importante para evitar o exercício de ação
de ações esdrúxulas, de ações frívolas em relação às pessoas. Mas aquilo acabou-se, tanto que o pacote tinha um dos grandes méritos, que era evitar a juntada das declarações anteriores. Só que para que isso aconteça, Gina, tem uma mudança que é muito significativa. Quando você vai no Chile, por exemplo, você vai a Santiago, e eu trabalho como juiz. Então, imagina assim, eu, a Gina, o Israel e a Neuza Luiza somos juízes. Nós vamos lá trabalhar. Nós não controlamos a vara, nós não sabemos os processos, nós sequer sabemos os processos que serão julgados aquele dia. Então, nós vamos trabalhar no nosso horário de trabalho, chegamos lá, e aí o administrador judicial, que controla funcionário, que controla ponto, controla água, controla luz, controla computador, que não é função do juiz fazer isso, o juiz tem a função jurisdicional, ele chega e diz assim, ó, agora tem o julgamento da Thaís Fernanda. Fiz o sorteio e caíram 3 juízes, lá trabalham com 3 juízes. Vai lá, Neuza, Alexandre e Gina. Aí ele fala quem é o acusado, quem são os advogados, quais são as testemunhas e qual é a vítima. Para quê? Para que nós possamos declarar suspeição ou impedimento. Nós chegamos para julgar, nós sentamos na mesa do juiz, e sentar na mesa do juiz, tanto o Ministério Público quanto a defesa estão sentados de frente, ou seja, não tem ninguém do ladinho cheirando o cangote, ninguém com essa postura vergonhosa do Ministério Público, que é ficar sentado do lado. É assustador que alguém queira sentar do lado, ficar até mais rebaixado, porque ele fica na mesa abaixo. Mas eles gostam muitas vezes, eu fico impressionado, mas tudo bem. O que a gente precisa é a gente chega na audiência para ver um julgamento e se assusta porque o juiz não tem autos. Ninguém está lendo autos, ninguém sabe o que disse anteriormente, ninguém tem condições disso. O processo se desenrola de maneira oral, de maneira estratégica e de maneira lícita. Por quê? Porque tem toda uma reputação. Um promotor no Chile, eu escrevi um texto recentemente que saiu no Conjur com Rômulo Moreira, nosso colega lá de Salvador, procurador de justiça, em que um promotor que não avaliou bem a prova, não requereu provas, diligências na fase de investigação, foi punido civilmente e também administrativamente. Por quê? Porque ele não obrou com fair play. E isso no Brasil começa a ter uma certa possibilidade de acomodação em face da lei de abuso de autoridade, mas ainda não é o nosso grande desafio. O que a gente vai poder mostrar é que essa experiência do Chile muda o modo de perceber. Nós não teremos mais uns autos, nós teremos a cisão de autos. O que alguns promotores têm falado, assim, de maneira até esdrúxula, vergonhosa, que eles vão juntar o inquérito por petição. E aí é o tipo da coisa que tem que ser indefinida, afinal de Uma contas. burla, né? É uma burla, é uma chicana, é uma fraude, na verdade, né? São promotores que não entenderam o papel democrático. Mas, em contrapartida, você encontra muitos promotores legais. Por exemplo, eu tenho um colega do Paraná, o Berclais, que quando ele pede a liberdade do sujeito e a juíza que ele trabalhava, o juiz que ele trabalha, mantém preso, ele entra com habeas corpus em favor do sujeito. O Ministério Público entra com habeas corpus em favor do sujeito, porque se ele entende que não há requisitos para preventiva, ele tem que ser coerente, ele não pode agir, ele tem que ter agido o venire contra factum próprio. Ele pediu a liberdade, o juiz indeferiu, ele mete um HC para dizer, ó, não, o juiz não pode deixar preso. Então, ele se incomoda muito já, tem muitos casos, mas isso é mostrar aquilo que é no futuro, né? A gente sempre vê, assim, estudar história é bem legal, porque você não tem no nome das praças, no nome dos prédios, os torquemadas da vida. Você tem quem lutou pela efetivação de direitos que não são os direitos de A, de B, mas são de todos. Então, lutar pelo devido processo legal é uma tarefa que não é minha, não é do Ministério Público, mas é de todos nós. Alguns se iludem, né, Gina, que nunca precisarão de processo penal. É muito interessante ver o ex-ministro da Justiça, que foi a direitos, e eu acho que ele tem total razão de exigir direitos, ele tem que ser tratado como indiciado, ele tem que ser tratado como dar direito, ele tem que produzir prova, só que a jurisprudência que ele formatou não é muito favorável a ele, né? Então, o que a gente tem que lutar é pelo devido processo legal para Bolsonaro, para Lula, para todos nós, independente de quem que seja, a garantia da democracia é que as regras processuais sejam efetivadas numa lógica acusatória. Pode parecer ingênuo,
mas a nossa luta é por isso. O Marcos Peixoto, que chegou agora na live, é um grande juiz do Rio de Janeiro, que vive fazendo isso, vive lutando. E também, aproveitar que tu falaste, tem aqui o perito judicial de Floripa, que é o Niela, que é um grande perito, que sabe muita coisa de cadeia de custódia, por exemplo. A defesa hoje tem que estudar a cadeia de custódia, tem que saber como fazer a cadeia de custódia para poder impugnar de maneira adequada a cadeia de custódia. Só que aí já fica uma sugestão minha, né? Uma sugestão minha. Existe uma distinção teórica que eu não sou muito favorável do ponto de vista teórico, que é a diferença entre prova ilícita e prova legítima. A Constituição trabalha com prova ilícita, mas existe aquela classificação que afirma que a violação de regras processuais é ilegítima e prova de direitos fundamentais ou normas constitucionais ilícita. Qual é o problema hoje de um defensor público? Se você tem nas mãos um caso de prova ilícita, você sustenta a prova ilícita, você coloca o juiz numa sinuca de bico. Qual sinuca? Se ele reconhece a prova ilícita, ele tem que mandar processar pela lei de abuso de autoridade o delegado, o policial e o promotor, porque todos eles usaram prova ilícita. Então, a tendência, que me parece importante hoje, do jogo processual, e eu não estou aqui defendendo, é que é muito mais fácil hoje se conseguir uma declaração de legitimidade que salvaria de qualquer sorte, do ponto de vista pragmático, a exclusão daquela prova, do que ficar insistindo numa prova ilícita, dados os efeitos que ela implicará no julgador. Ele é muito mais fácil reconhecer uma legitimidade do que reconhecer uma ilicitude, porque ele teria que tomar providência em relação a todos aqueles que operam. E como você faz audiência todos os dias com o mesmo promotor, com o mesmo juiz, essa relação pode significar uma redução. Então veja como é interessante estudar do ponto de vista da teoria dos jogos, da teoria comportamental. Quando você faz uma lei dizendo que a prova ilícita ela implica em abuso de autoridade, o que se pode pensar? Quem pensou a regra foi, bom, agora nós vamos coibir o abuso de autoridade, ou a prova ilegítima, a prova ilícita. Só que aí você tem um efeito deletério, que é o efeito do comportamento. O comportamento corporativista pode significar justamente o contrário. Então, insistir às vezes em prova ilegítima pode ser mais efetivo do que não. A Gina, nossa colega, Gina Josita, uma grande colega nossa, Andréa está aí também. Enfim, são essas questões que me parecem importantes do jogo, que eu acabo trabalhando no livro e que tornam a nossa atividade mais inteligente. A gente não pode ser pato nem ingênuo numa hora dessa, né? Então, essa perspectiva é muito significativa. E aí, entender o contexto de cada interação humana também. Perfeito, professor. Esse questionamento que eu fiz ao senhor, na verdade, foi um exemplo, mas é indiferente quem proferiu a decisão. Na verdade, a questão era discutir o espírito acusatório, inquisitório, até porque eu compartilhei com muitos colegas defensores dessa vivência e eles me explicaram que também compartilharam de situações parecidas em suas unidades de atuação. Da mesma forma também, que existe uma grande sabotagem inquisitorial, e eu vou falar isso, concluir, que eu sei que nosso tempo está esgotando, com relação a um assunto que o senhor também falou, que diz respeito à audiência de custódia. Os juízes continuam nas audiências de custódia fazendo a convalidação judicial da prisão em flagrante, convertendo de ofício, né, em prisão preventiva, que eu também penso que isso é uma sabotagem inquisitorial. Inclusive, essa semana, né, no dia 23 de junho, nós tivemos uma decisão do ministro Ribeiro Dantas, né, do STJ, considerando nula e entendendo que não pode o juiz decretar de ofício, fazer essa conversão de ofício, né, foi no HC 590-039, mas já na vigência do pacote anticrime, nós temos decisão tanto do STJ como do STF validando essa possibilidade. Então, eu fiquei bastante feliz com essa nova decisão do STJ. Eu penso que esse é o caminho para que a gente possa realmente ter
um processo penal acusatório. E como você muito bem pontuou, inclusive também botei isso no meu artigo, você disse uma coisa que eu reputo fundamental. Não basta a existência de um processo penal, é também fundamental a forma como o processo penal é desenvolvido. Se os direitos e garantias processuais fundamentais, eles são, em regra, exercidos individualmente, eles podem até ser exercidos individualmente, mas eles são pensados para toda a coletividade. Então, um processo penal democrático, ele é benéfico para todo o corpo social, e não apenas para aquele acusado. Então, professor, eu lhe agradeço demais a Mas oportunidade. posso só fazer uma coisinha? Fique à vontade, é que eu pensei que seu tempo tivesse esgotado. O Marcos Peixoto colocou o HC 59039, que é Sim, muito legal, que o ministro Ribeiro foi esse que Dantas eu falei agora, do dia 23 de julho. o ministro Ribeiro Dantas tem se mostrado um ministro que tem pensado, então, há um período de acertamento, né? Assim, um período em que as novidades elas precisam de uma comatação. Então, os próprios ministros têm esse desafio. Eu tenho pensado, por exemplo, me parece muito importante cada vez mais as defensorias usarem um modelo estratégico, né? Porque a gente faz hoje muita coisa, pelo menos os tribunais superiores fazem muito varejo, né? Então o varejo tende a ser contraditório. Então você tem decisões de um ministro, do outro ministro, são 11 supremos, então acaba no varejo você tendo muitas dificuldades. E aí a experiência que nós tivemos na ação declaratória de constitucionalidade 43, 44, em relação ao artigo 283 do Código de Processo Penal, e aí vale toda a luta da defensoria, do Lênin Streck, que escreveu vários artigos e assim por diante, é que tudo isso precisa ser feito de maneira inteligente. Então, hoje em dia, quando você tem toda uma discussão sobre a aplicabilidade do 300 e dos novos dispositivos que proíbem a prisão, talvez seja a hipótese de pensar junto à defensoria de entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade para determinar a extensão daquela aplicação, evitando que nós tenhamos o varejo, porque no varejo você continua fazendo isso. Eu vou dar um exemplo da unidade que eu trabalho. Eu sou juiz da turma recursal agora, uma recursal que é família, aliás, turma recursal da Fazenda, da Fazenda, do Civil e do Crime. Então, eu vim até semana passada dizendo que o artigo 311 do Código Penal, que é o desacato, era um crime que violava a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a liberdade de expressão, que havia uma confusão entre um reclamo do sujeito em relação no tocante ao Estado, né, que é representado por policiais, por funcionários, por juízes, por promotores, e que nós não podíamos confundir a figura do sujeito com a figura do Estado, que esse crime tinha sido declarado inconstitucional em vários ordenamentos e o Brasil não tinha ainda essa declaração. O Supremo Tribunal Federal decidiu numa ação declaratória de constitucionalidade, uma DPF, aliás, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, por 9-2, que o artigo 311 é constitucional. Então, me resta agora, como juiz, ressalvar a minha posição, mas o Supremo, que tem essa atribuição, eu só espero que a Corte Interamericana declare a inconvencionalidade do 311. Mas aí, quando era no varejo, eu conseguia me sustentar. Quando vem uma ação declaratória de descumprimento de preceito fundamental que decide, na sua jurisdição originária, que o 311 é constitucional, me cabe avaliar o estándar probatório. Então, eu vou trabalhar o quê? Se a prova é exclusivamente dos próprios policiais, não tem indicadores externos, não tem gravação, não tem nada, não é prova suficiente. Então eu vou ter que estabelecer um novo mecanismo em relação a isso que eu já fazia na desobediência, em todos os demais casos. Então o que me parece importante é que a defensoria possa, assim como outros players, usar dos recursos constitucionais que ela tem para discutir casos, não discutir no varejo e pegar os casos em conteúdo. Então, por exemplo, discutir todos esses dispositivos que têm sido invocados de maneira ad hoc para salvar o modelo inquisitório, que eles possam ser pedidos para que eles possam ser declarados inconstitucionais em face da normativa atual. Ou seja, que você consiga mecanismos em que você vai limpando essa artimanha, essas artimanhas
Aqui, a professora Carla está aí, a professora Hélio também, vários parceiros. Então, a minha ideia aqui no processo é que, muitas vezes, tanto vocês quanto nós, juízes, que pensamos um pouco diferente, nós somos atacados por interpretações muito literais, né? O Castro, de fato, o Correio está com dificuldade de mandar os livros, mas logo chegam. Eu fico contente que vocês estejam esperando, o livro está saindo. E aí, nessa mesma questão, só queria aproveitar mais uma coisa, Gina, embora eu tenha prometido isso, porque vale a pena falar, é a questão do acordo de não persecução penal, em que é um desafio muito grande do pacote de crime, ele está em vigor, né? Eu tenho feito estou fazendo um livro junto com a Luísa Walter da Rosa, que foi me orientando, e o André Bermudes, a Luísa que é advogado, o André que é delegado de polícia, que já escreveu comigo o livro sobre delação premiada, e ele tem, aliás, um livro que saiu agora recentemente, que eu acho muito legal, que chama-se a Investigação Criminal Orientada pela Teoria dos Jogos. Então ele é um delegado de polícia que mostra como os delegados jogam na investigação. Então, quando você consegue perceber como é o modus operandi do delegado de polícia, que normalmente é um black box, assim, você não tem muita transparência de como se funciona, e ele vai buscar o quê? Uma transparência do modo como se faz. E o acordo de não persecução penal, ele tem novos desafios, porque a nossa experiência recente é que o acordo de não persecução penal, a nossa experiência recente era de 9.099, transação penal, ou suspensão condicional do processo, e não é a mesma coisa, são outros requisitos, como você constrói confiança, como você constrói coalizões, porque o acordo de não persecução penal não pode acontecer numa audiência, ele tem que acontecer antes, e para acontecer antes, o defensor que está na vara não pode bater boca com o Ministério Público às 15 horas e querer fazer um acordo de persecução às 17 horas. Me parece que a Defensoria teria que reinventar para ter um personagem fora do sistema beligerante, para que ele possa ser o sujeito que vai negociar com os promotores, ele vai organizar a estrutura, ele vai entender os pontos fortes, pontos fracos. Nós estamos fazendo um aplicativo também, que agora a gente vai tentar botar no ar, que é um aplicativo para isso, em que você possa modelar os casos, estudar para a previsibilidade da pena, quanto é que é o standard de negociação, porque tudo é feito de maneira intuitiva, de maneira muito amadora, e a nossa ideia é eu já superei essa discussão. Ele está aí, está em vigor, não foi suspenso. Ele pode mitigar, reduzir danos? Pode. Mas ele tem que ser um instrumento que a defesa não possa ser ingênua, assim como o Ministério Público. Eu tenho trabalhado tanto com promotores amigos meus, eu fiz um podcast com o João Porto, que é promotor em Goiás, que é um sujeito muito dedicado, tem trabalhado com o Ministério Público acerca do acordo de não persecução penal, porque é uma novidade para eles também, é uma novidade para nós, é uma novidade para eles. Então, estabelecer critérios mínimos para isso isso. E aí, aqui, a pergunta que foi feita aqui pelo Castro é bem interessante, porque a gente estudou direito civil na faculdade e depois a gente achou que o direito civil estava fora, né? Eu fiz um livrinho que chama-se, com a Raquel Mazuco, que chama sobre delação premiada, em que nós vamos dizer que há uma invasão civilista no processo penal e que a gente precisa saber como fazer uma cláusula, a gente não pode ser pato e deixar uma cláusula aberta, tem que ter indicadores, tem que ter verificabilidade, porque a rescisão, tem que saber o que é a função. O sujeito precisa confessar? Precisa. Mas para ele precisa confessar o quê? Ele precisa dar uma confissão qualificada, com mínimos detalhes. Se são corréus, ele confessa o dele. Mas ele confessa o dele, eu tenho que entregar o parceiro. Aquela confissão, ele será ouvido judicialmente como um informante ou ele vai ficar por ali? Então você tem que prever todos os detalhes. Não é uma questão simplesinha de chegar lá, não, agora eu venho confessar. O acordo antes pressupõe, o defensor fala com o assistido, depois que fala com o assistido, procura o Ministério Público, se tem corréus, tem que preparar os corréus, quem são os advogados de corréu, ver se há coalizão ou se há divergência, perceber qual é o tempo para poder fazer o acordo. Você tem que estudar vários indicadores, não é uma questão de só olhar para o processo. Tens filho, Gina? Sim, tenho. Tens filho?
Sim, tem uma filha. Quantos anos tem? 3 aninhos. Ah, tens uma filha, então, 3 aninhos, né? Meus filhos estão um pouco maior. O Rosmar, nosso parceiro aqui, grande parceiro, Rosmar, que é juiz no Alagoas, juiz federal lá. A gente tem o seguinte, hoje, que vale a pena pensar, o que eu gosto de usar essa metáfora. Quando a gente tem filhos, eu tenho o Felipe e o Arthur, e o Caio, que é meu enteado, a gente vai vê-lo jogar futebol, e criança amadora, quando vai jogar futebol, corre todo mundo atrás da bola, né? Então, chuta a bola, sai correndo indo atrás da bola. Isso ainda acontece com o Caio, que é pequeno, e com o Arthur. O Felipe foi estudar. Então, eles leram o meu livro Teoria dos Jogos, foi muito legal, e ele foi estudar futebol. Então, ele joga a bola, abre. Ele não presta atenção somente na bola, ele presta atenção na bola, no contexto e como estão os demais jogadores. Então, no processo penal, hoje em dia, quando eu sugiro uma leitura estratégica, é que você não pode ficar prestando atenção só na acusação. Você tem que prestar atenção na acusação, no contexto e assim por diante. Então, é muito significativo entender algumas coisas que são bizarras do ponto de vista daqueles que olham de fora. Vou dar um exemplo muito simples. A tua corregedoria pergunta quantas defesas preliminares tu fizesse e quantas alegações finais, não pergunta? Sim. E se tu não fazes muita, parece que tu não trabalha. Isso é uma questão interessante. Então você tem que perceber que o Ministério Público também tem isso. Então eles têm que ter um número mínimo de denúncias. Então não adianta querer fazer acordo na persecução penal antes da denúncia, porque o promotor quer fazer a denúncia para ter uma denúncia computabilizada. Ah, não deveria ser assim? Não deveria ser assim, mas acordem, o mundo mudou, o mundo tem recompensas diferenciadas. Então quando eu vou no livro dizer, tomem cuidado com a recompensa estatística, porque faz parte. E aí, para dizer que nesse modelo negocial, quando a gente foi no Uruguai agora, recentemente, o grupo foi lá e perguntou para o juiz lá quantas sentenças ele tinha dado em 2017. E ele tinha dado 500 sentenças, 500 e poucas sentenças na unidade dele. Depois da justiça negocial ampliada, que no Uruguai é diferente, não é só acordo na persecução penal, ele deu 2 sentenças no ano. 2 sentenças no ano. E aí você tem o último ponto, que aí a gente termina, se tu concordares, e queria te ouvir, porque lá não tem mais processo, lá não tem mais audiência. Então, ou você faz investigação preliminar defensiva, ou você faz investigação defensiva, como mostra o Gabriel Bulhões, o Edson Baldan, ou você não vai ter nada. Então, a Defensoria Pública tem que mudar o modo de operar, assim como os advogados, porque se você não for para acordo na persecução penal com as suas cartas defensivas para mostrar os desafios de uma instrução processual, você não tem nada, você só tem blá, blá, blá. Então, ou nós mudamos o modo como nós nos comportamos, porque não vai ter mais instrução, vai ter só acordo. É a grande chegada. E sobre isso. Olha que legal, Cristiane, obrigado pelo esclarecimento. Se só faz pelo Ministério Público de Pernambuco, é muito legal, porque não é um padrão nacional. Então a gente tem essa questão que é muito significativa de poder pensar as diversas recompensas que cada um tem e pensar que no processo penal dessa ordem você não tem uma instrução processual onde será produzido testemunha. Ou você produziu-as antes, ou você não tem nada para negociar. E aí a metáfora do jogo é significativa, quando você vai dialogar com o promotor acerca de um acordo na persecução penal, aí a gente coloca lá depois perfis de promotores que são rocha, promotores que são aleatórios, promotores que são flexíveis, como é que você chega a um consenso em relação ao ganhar, perder, os benefícios. E o que eu acho que é fundamental é usar o 28A no seu último inciso, que é o inciso das penas que não são previstas em lei. Então, esses dias eu estava falando com um amigo meu, em que a acusação era de um caso que tinha ofensas na internet também, várias ofensas na internet. Então, no acordo na persecução penal, o acordo na persecução penal foi para que o cara ficasse 6 meses sem ter rede social. Então, não está previsto no artigo 43, mas satisfez a vítima, satisfez ele, teve a possibilidade, ele não podia ter mais Instagram, Facebook, durante 6 meses, ele poderia votar em tal data,
em tal data não fazer referência a isso. Ou seja, é uma pena heterodoxa, né? Uma pena que não está prevista em lei, que o Marcelo Carlin, que é juiz aqui, tem trabalhado com isso, em que a gente possa pensar alternativas a esse momento, justamente porque é o momento em que você faz um brainstorm de que você pode botar, né? O que você pode criar diferente. Então, esse treinamento acerca dos defensores, dos juízes, dos promotores, sobre essa questão me parece importante. A Débora Carneiro, minha editora da Lumen, a época que eu publicava por lá. Então, feito isso, sim, eu agradeço quem assistiu até o final. Tem muita gente, que até é impressionante, tem 143 pessoas online, é muito legal poder dialogar com vocês. E, fundamentalmente, dizer que a gente quer aqui que o processo siga regras. Eu condeno gente, nunca deixei de condenar pessoas dentro das regras. O que não dá para fazer é fazê-las fora das regras do direito, sob pena de me tornar aquele que joga sujo, joga fora das regras, um criminoso igual ao que você, muitas vezes, que se surge impunir. Esse treinamento é importantíssimo, né, Cristiano? Tem que fazer mesmo, porque não é... A gente, às vezes... sabe, já que a gente está falando assim, eu fui um pouquinho mais, é que a gente precisa dominar novas habilidades, novas skills, como diria o meu filho. Tem que ter novas habilidades. E essas habilidades negociais não foram ensinadas para defensores, para juízes, para promotores. Então a gente tem que mudar o nosso modo de pensar. E para mudar o nosso modo de pensar, a gente tem que buscar capacitação. E essa capacitação é uma capacitação que tem pouca coisa. O Juan Carlos Vezula, que é um mediador argentino, que eu trabalho muito com ele, nós fizemos faço parte do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, e eu trabalhei com ele na implementação disso lá com os promotores portugueses. Ele está fazendo um curso agora, vai ser online, um curso praticamente de graça, para poder explicar o que vem a ser uma negociação comum, uma negociação pela escola de Harvard, quais os pressupostos, quais o passo a passo, um curso online para que a gente possa crescer e entender um pouco mais essa dinâmica, porque esse parece o nosso sentido. Valeu, André. Obrigadão, André Tuff. Estamos aí na luta e eu estou à disposição de vocês. Agradeço muito, Gina, pela oportunidade de estar contigo. Quem sabe a gente possa fazer uma mais na frente aí para discutir alguma coisa mais tópica. Então, professor, nosso tempo já está mais do que esgotado. Eu digo nosso tempo, na verdade, o seu. Cristiane, que está aí comentando, é promotora de justiça aqui em Pernambuco, e o engraçado é que nós fomos juntas pela primeira vez estudar sobre o acordo de não persecução penal ainda em janeiro, quando o pacote ainda ia entrar em vigor, e a gente teve a oportunidade de estudar junto ao acordo de não persecução penal. Com relação ao acordo de não persecução penal, eu tenho uma série de preocupações com relação à sua aplicabilidade. Primeiro, Alexandre, porque a gente é obrigado a reconhecer que no Brasil nós temos um processo penal de massa, e nós também vamos ter em massa acordos de não persecução penal. Então, você muito bem pontuou, e eu acho muito importante que, na prática, nós não tenhamos, na verdade, verdadeiros contratos de adesão em que o acusado apenas tenha que consentir, principalmente porque nos outros institutos despenalizadores previstos lá na 9.099/95, né, na suspensão condicional, na transação penal, a gente não tem essa exigência de confissão. Aqui nós temos a exigência da confissão, e não bastando pouco a confissão, tem que ser uma confissão circunstanciada. E ainda mais um momento tão incipiente de uma investigação, você já existe de um acusado uma confissão circunstanciada. Então, eu tenho várias preocupações. Quais serão os efeitos dessa confissão? Digo efeitos nem só na seara penal, mas até mesmo efeitos extrapenal. Essa confissão feita dentro de um acordo, ela vai poder ser utilizada, por exemplo, pelo Ministério Público em uma ação civil pública, em uma ação de improbidade? Quais são os efeitos dessa confissão? Tem uma preocupação, porque no processo penal, a imensa maioria das defesas técnicas, sem sombra de dúvida, ficam a cargo da Defensoria Pública. E nós não temos uma estruturação adequada para abarcar mais essa atribuição da forma que os assistidos merecem. Então, nós já temos uma quantidade reduzida de defensores públicos, diante da demanda que temos, e como a gente vai instruir da forma correta, jogando da forma correta, como você já bem pontuou, para que a gente faça um acordo. Esse acordo, ele vai ser de fato um direito subjetivo dos nossos acusados, ou ele vai ser tratado como uma discricionariedade?
E mais, eu me preocupo muito sempre com esse jogo, na verdade, com essa desconformidade que existe entre a teoria e a prática. A nossa responsabilidade é muito grande. Veja só, Alexandre, me permita um pequeníssimo desabafo. O acusado chega para mim, eu sou defensora pública, sou a responsável pela defesa técnica dele, é a mim em que ele confia as suas questões processuais e ele me pergunta: eu devo ou não fechar esse acordo? Eu analiso aqueles elementos informativos que fazem parte da investigação até então e considero, juridicamente, falando que eles são frágeis. Mas a gente sabe que se a teoria consagra a presunção de inocência, consagra o indúbio pro réu, a gente sabe que na prática não funciona dessa forma. Então, a responsabilidade do defensor público de dizer, não firma esse acordo, esses elementos são frágeis. A gente tem condições, dentro de um processo parametrizado pelo princípio da presunção de inocência, de assegurar a sua absolvição. E essa pessoa vai para um processo onde, na prática, há uma total inversão e há um denominado indúbio pro societate, que, inclusive, eu escuto com muita tristeza alguns defensores, alguns advogados dizendo que existe essa figura, por exemplo, quando do oferecimento ou não da denúncia, e eu penso que não, eu penso que no Estado democrático de direito ele é parametrizado do começo ao fim pelo princípio constitucional da presunção de inocência. Então, a nossa responsabilidade é enorme, principalmente quando a gente sabe que está escutando e pensando de uma forma, mas a gente sabe, pela teoria do jogo, que a gente vai enfrentar mentes totalmente inquisitórias, sabemos da falta de estrutura, sabemos que muitas vezes, por melhor que seja a intenção do promotor de justiça, ele está abarrotado de situação para resolver e nós temos um processo penal de massa. Então, são vários os questionamentos que eu faço em torno do acordo de não persecução penal, porque a obrigação da Defensoria Pública é entregar para aquela pessoa que não tem condições financeiras de contratar um advogado um trabalho jurídico de excelência, para que ela seja defendida nos mesmos moldes que o seria se tivesse condições de contratar um advogado. Só que se um advogado tem que dar conta de 5, 10 processos, eu estou dando um exemplo bem sem bases concretas, mas só para ser elucidativo com relação ao raciocínio. Se um advogado ele dá conta de 10 processos, o mesmo tempo que ele tem para dar conta de 10 processos, um defensor tem para dar conta de 1.000 processos, sem uma estrutura. E ainda o trabalho do defensor é ainda mais minucioso, porque a gente tem que fazer a transposição dessas linguagens técnicas para uma linguagem que a pessoa entenda. Veja quais são os riscos que você corre em aceitar ou não aceitar esse acordo. Você explicar isso para uma pessoa que tem instrução é uma explicação bem mais rápida. Às vezes você termina de falar uma coisa para o assistido e o rosto dele te fala que ele não está entendendo. Por isso que eu digo que o defensor público, ele não tem que ter apenas uma formação jurídica, ele tem que, sobretudo, ter uma formação humanística. Então, eu tenho realmente uma preocupação com a forma como vai acontecer na prática esse acordo de não persecução penal, e me preocupa sobremaneira essa exigência numa fase tão incipiente do processo de uma confissão circunstanciada. Me preocupo com esses contratos de adesão, e, enfim, são várias as preocupações nesse tema de acordo de não persecução penal. Só em torno dessa questão da confissão eu tenho uns 10 questionamentos para nenhuma resposta. Então, eu agradeço, nosso tempo está encerrando, eu lhe agradeço mais uma vez, agradeço demais a sua atenção, aprendi bastante e continuarei aprendendo, porque sempre eu estou lendo suas obras. Recomendo demais, a vida da defesa não é fácil, principalmente porque algumas vezes o julgador, ele acha que também é um jogador, e quando ele vem para jogar, ele vem para o lado da acusação e a gente fica no 2-1, e eu acho que esse livro, ele ajuda a gente com estratégias e é um passo importante para que a gente continue nessa luta. A luta é árdua, mas a gente não pode desistir e a gente tem que lutar não apenas com conhecimento jurídico, mas também com inteligência emocional, de ter um bom relacionamento com os outros jogadores. Então, Alexandre, muitíssimo obrigadas. As palavras de hoje são gratidão e muito conhecimento. Obrigado para você também. O Sérgio Rebouças esteve aí, o Berclage, teve muita gente. Foi as defensoras que estiveram aí, a Maiara. Enfim,
A nossa ideia é isso, e sabe o que eu vou fazer? Talvez a gente possa, assim que sair o aplicativo, mandar para ti, porque a nossa ideia é para facilitar a tua vida também, assim, dar um critério objetivo. Então, como é que é o critério Agradeço objetivo? demais. Rapidamente para te dizer, assim, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é justamente fazer assim, ó, que você tem um número. Então, você analisando o contexto, você diz, ó, o seu risco de ser condenado nesse processo, não do ponto de vista de como nós sonhamos, né? Assim, com esse juiz, com esse tribunal que eu tenho, num caso como esse, pelos antecedentes, a tendência é de ser condenado em 80%, 90%. Então, não é uma questão assim de você dar a sua palavra, não. A gente vai dar um indicador para você modular conforme o seu tribunal. E você diz, ó, o seu risco é 80%. Se você quer, tem 20% de chance de ser absolvido. O risco é muito grande. Professor, a Você live que vai decide. cair. Perdão pela Então tá interrupção, é que eu bom. estou sendo avisada que a live cai em 7 segundos. Pode Um terminar. abraço, Quando realmente. cair, termina com o senhor falando. Não,